Oi, gente, estamos aqui hoje para o segundo episódio do Papo de Rede com a chapa da Segurança, União, Força e Justiça. Então, antes da gente começar, deixe seu like, compartilhe e continue nos acompanhando aí. Estamos aqui hoje com o Pimenta, Maílson e Valdenor, né? Nossa candidatura coletiva. E hoje a gente vai estar aqui para apresentar um pouco da história deles e saber como foi essa ideia de participar de forma coletiva de uma candidatura. Então, vou começar pelos mais velhos. Desculpa a questão da idade. Me conte sua história. O senhor é de onde? Como foi que o senhor chegou na Polícia Militar? Quantos anos de serviço? E como foi que o senhor entrou nesse mundo político? Como foi que surgiu a ideia? Pois então, eu me chamo Pimenta, né? E sou natural de Alenquer, no estado do Pará. Cheguei em Manaus em 1997 em busca de um horizonte, que assim como aqui no Amazonas, lá no Pará também, esses municípios que não oferecem um futuro promissor para a vida da gente. Eu peguei 19 anos, jovem, vou procurar um horizonte para mim. Tinha 3 opções, Fortaleza, Belém ou Manaus. Por Manaus ser mais próximo, 3 dias de distância, de barco, todo mundo vem, todo mundo vai rapidinho. Manaus, aqui estou desde 97. A nossa entrada no rumo político ela já poderia ter sido bem mais antes. Mas quando a gente entra para a Polícia Militar, a gente é como se fosse travado na história da política, né? Quando a gente quer entrar para a política de verdade. E aí, em 98, entramos na Polícia Militar, fiz o concurso, passei, graças a Deus. E aí eu fiquei privado do assunto política. Aí, a partir daí, a gente travou algumas pautas na Polícia Militar. Concorremos ao Clube de Cabos de Soldado em 2010. Perdi para o atual presidente de uma das associações por 50 votos. E a partir daí, na tropa, a gente está trabalhando essa ideia. E ano passado, por virtude da gente estar com uma database muito tempo atrasada, promoções atrasadas, já era para eu ser subtenente de agosto do ano passado e ainda estou primeiro sargento, né? E tudo isso aí levou a gente, ano passado, a traçar esse objetivo que a gente está aqui hoje. Tudo bem. Agora eu vou conversar com o Maílson, que pelo que eu entendi é o mais jovem aqui da candidatura coletiva. Me conta quem é Maílson, como foi que você chegou aqui e por que da candidatura coletiva? Boa tarde, né? Estamos aqui nesse momento aqui. Eu me chamo Maílson, né? Então eu também vim do interior, uma cidade aqui próxima também, né? Santarém. E eu vim aos 5 anos. E aos 19 mesmo me mudei de vez para restabelecer minha vida aqui. Então, esse momento que a gente vemos aqui justamente foi de união. Então, no meu caso, quando eu cheguei aqui, aos 19 anos, prestei o concurso para a Polícia Militar. Então, o concurso saiu em 2010 e em 2011 a gente já estava fazendo todas as partes, todos os procedimentos, exames, tudo. E me recordo, em novembro de 2011 nós fomos convocados. Então, desde lá, surgiu dentro dessa instituição, posteriormente, né, algumas lutas de classe, né, justamente o que a gente almeja, né, porque hoje, quando a gente entra numa classe, a gente não tem vez e nem voz dentro de uma classe. Então, desde lá, começaram muitas lutas de classes, como eu falei anteriormente. Então, a gente despertou esse nós, o objetivo de galgarmos, melhorarmos nossa situação, tanto física, emocionalmente, financeiramente. Então, despertou isso dentro da nossa classe. Então, hoje, nós estamos aqui, nos reunimos para justamente tentarmos traçar uma linha de objetivos e tentar oferecer o que há de melhor de nós à sociedade. Tudo bem. E agora, por último e não menos importante, Valdenor, conte-me aí o seu testemunho, né? Como foi entrar para a polícia, como foi a tua trajetória e o porquê de entrar nessa questão de candidatura coletiva. Bom, primeiramente, me apresentando, eu sou Valdenor Vasconcelos de Lima, natural de Manicoré, Amazonas. Amazonas. Eu sou filho de um metalúrgico e de uma professora.
tinha vontade de ingressar no serviço militar. Ingressei no ano de 2002 no 1º BIS, 1º Batalhão de Infantaria de Selva, Manaus. E fiz o curso também de cabo no 1º BIS e, em seguida, não pude dar continuidade porque eu tinha interesse em dar continuidade nos meus estudos, ainda jovem, mas pensava em dar continuidade nos estudos e naquele ambiente militar ali eu não via essa possibilidade. Prestei o concurso da Polícia Militar. Calma aí, rapidinho. Eu tô só interrompendo aqui essa parte, que eu acho uma parte bastante interessante, que os 3 podem compartilhar comigo. Eu não sei se todos vocês ingressaram no Exército, mas chega um determinado momento que a pessoa tem que fazer essa opção, que ele tá me falando. Ou você segue a carreira dentro do Exército, ou você estuda. Então, compartilha mais sobre essa tua, né, essa dificuldade, como foi que tu parou e fez essa escolha, né? E eu acho, assim, que é algo interessante para as pessoas terem conhecimento, porque isso é muito comum. Então, ingressei no Exército após concluir meu ensino médio, aos 19 anos, tendo em vista não querer interromper também meus estudos. Quando ingressei no Exército, vislumbrava seguir uma carreira militar, vi algumas dificuldades, fiz o curso de cabo ainda no Exército, e diante da dificuldade de estudar, de dar continuidade nos meus estudos, senti a necessidade de prestar um concurso público. Quando abri o concurso da Polícia Militar, fui incentivado por outros colegas já de carreira até do Exército, que eu desse continuidade, prestasse esse concurso, inclusive da ESA, prestei concurso da ESA, e abri o concurso da Polícia Militar, fui aprovado, em seguida chamado na Polícia Militar 2 anos depois, né, ainda tive que reenganjar, passei por uma dificuldade porque não queriam mais que eu continuasse nas Forças Armadas, né, porque, segundo comando das forças, eu estaria ocupando uma vaga. E aguardei o momento da chamada na Polícia Militar. Após a convocação, fui licenciado ex officio do Exército e entrei na Polícia Militar. Primeiramente, ia fazer um estágio no Batalhão de Choque. Em seguida, foi criado o Batalhão de Força Tática, Força Especial Comunitária, uma modalidade de policiamento nova, uma modalidade de policiamento comunitário, uma visão nova de polícia, que o objetivo era de dar uma atenção à questão do policiamento comunitário, assim como de ser um policiamento mais ofensivo. Então, em seguida, mudou a denominação desse batalhão para a Força Tática, um policiamento que deu certo até hoje. Em seguida, fui lotado na 6ª SICOM, no período do Ronda no Bairro, também uma modalidade de policiamento, a aplicação do policiamento comunitário. E lá nessa unidade, nós já não nos sentíamos mais representados pelos representantes de categoria. Me vi, assim como outros colegas, na necessidade de formar um grupo. Formamos um grupo que chamamos de Chapa da Mudança, onde nós concorremos na Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar, fomos eleitos em 2015 e, a partir daí, iniciamos a nossa vida política de classe. E também o que me levou a essa condição foi porque eu, já formado, senti uma dificuldade na Polícia Militar de acumular o cargo de professor, sou formado em matemática, com o serviço da Polícia Militar. Mas eu via que a legislação ela me garantia esse direito. Então, fui para essa briga de classe, para essa instituição, para defender os interesses não só meu, mas de toda a categoria que tinha ou que planejava executar ou compartilhar, né, esse serviço, tanto conhecimento da Polícia Militar como o próprio serviço de educação. E eu vejo na educação, assim como na Polícia Militar, uma boa relação em relação à questão preventiva, porque a educação é a base para evitar certos tipos de ocorrência que na Polícia Militar elas são reprimidas.
E após essa luta de classe, nesse interim, conheci os colegas. Então, nessa luta de classe, em busca de defender um direito meu de poder acumular o cargo de professor e dessa forma contribuir de forma significativa também, tanto no processo de educação como na questão de segurança pública, que do meu ponto de vista se relacionam significativamente, formamos esse grupo, iniciamos um trabalho dentro da associação, fui diretor de educação da associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar, posteriormente denominada de APBMAN, e em seguida conheci os colegas nesse interim, onde trocamos algumas experiências e hoje estamos aqui juntos com o ideal de transformar e levar um pouco desse conhecimento e contribuir de forma significativa para essa eleição, nos colocando à disposição da população e dessa forma contribuir com o processo legislativo. União, força e justiça? Uhum. É essa a ordem? União, Força, nós três, Justiça. e a justiça é a questão jurídica. Quem é que faz a união dos três? Todos três. Todos três. Não, mas todos- sempre tem um que ele faz o... Todos quatro, né? Todos Onde quatro. foi O nosso A gente, quando tem um que racha, aí alguém vai lá e calma. major. Entendeu? Sempre Mas alguém vai sempre ali. tem alguém o apaziguador. Isso que é o bom da Chapa União, que É. todos agem juntos. É porque, assim, o pessoal do podcast, eles têm, assim, essa curiosidade de saber como é que funciona, inclusive essa questão de chapa coletiva, porque aí são 3 pessoas unidas para um representante. O representante de vocês é o Maílson. Pois é, Sim. a ideia de união, ela se deu através da união de ideias, né? De pessoas diferentes, um jovem, um de meia idade até um major que é mais experiente, né? Que veio da carreira de praça e chegou ao último posto da Polícia Militar, O chefe. apoiador do projeto. Então, a união, Sim. ela se dá em virtude disso. A força pela questão do militarismo, da polícia e do nosso vigor ainda jovem de querer lutar por direitos. E a justiça em busca da questão judicial e que nós temos também uma pessoa que é formada na área de direito. Eu percebi E é o que ele é o nosso mais titular. falante. Sim. Ele é o mais Mas falante. eu também O senhor poderia... é o eu o também... senhor é o mais tranquilo. Assim, a questão da união também nós trouxemos mais em pauta porque nós temos que unir. Você já imaginou os policiais militares do Amazonas unidos em prol de uma chapa coletiva aqui no município de Manaus? E futuramente para outros cargos políticos, públicos? Nós teremos uma grande união que se tornará uma força e em busca dos nossos direitos que nós temos, que já nós estamos perdendo a cada dia. A união com foco também na nossa tropa, na nossa sociedade, que são os familiares dos nossos militares, que é minha esposa, meus filhos, meus tios, são também sociedade. E na hora que eles se apegarem a gente para esse objetivo, nós vamos ter lá na frente um resultado positivo nessa questão dessa união, tá bom? Só dando um reforço. A situação da justiça surgiu o seguinte, como eu acho que eu, Sargento Pimenta, nós sofremos uma grande injustiça dentro da instituição. Hoje é assim, dentro da instituição funciona como o seguinte: quando você é visto como uma pessoa que tem um projeto, que tem um foco, que você tem uma visão dentro da própria instituição, a instituição, ela te pisa. Ela não quer que você se levante, ela não quer que você mostre suas ideias, ela não quer que você divulgue os seus objetivos. Então, nós acabamos sendo esmagados. Principalmente quando vem da carreira de praça. Isso, principalmente quando vem da nossa carreira, a nossa carreira de praça. Então, nós não temos vez e nem voz dentro da nossa instituição. Não existe um equilíbrio jurídico. Se nós falarmos hoje sobre equilíbrio jurídico dentro da nossa instituição, não tem um equilíbrio jurídico. Então, por isso que surgiu esse nome, justiça, por causa da injustiça que nós sofremos dentro da instituição. O Sargento Pimenta foi mandado para o interior, eu fui mandado para outro interior também, bem longe mesmo, bem longe, e tudo foi por consequência de propostas e projetos que nós tínhamos visões futuras de tanto passar esses projetos para a nossa classe, mas também para a sociedade, porque nossa visão não é só visar uma classe, porque um legislador não legisla só para uma classe, ele legisla para todos. Sim. Então, o legislador que vai
para um lugar, ele não vai legislar para uma classe específica, porque ele não representa só uma pessoa, ele representa um todo, um coletivo. Então, quando ele passa a legislar, não vou dizer que ele não possa legislar para uma classe em projetos, mas não que ele deixe de favorecer ou observar as outras pessoas que estão na sociedade. Então, o legislador ele é feito para isso, para legislar em forma para o conjunto social, o convívio, não só para uma classe específica. Não existe isso. Se eu colocar, vou colocar para representar só a classe dos bombeiros. Vou botar só para representar as classes dos médicos. Ele legisla sozinho? As decisões são tomadas coletivamente. Só para subir uma proposta, um projeto, para subir numa pauta, precisa de 13, o quórum, 13 parlamentares. Se não tiver, nem sobe. Então, acho como é que ele vai legislar uma das sozinho? maiores dificuldades de vocês é tentar fazer algo novo dentro da instituição e sofrer esse tipo de retaliação. Que isso é algo muito comum, inclusive no meio político, que a gente tem a questão de violência de gênero, tanto com homens quanto com mulheres. Às vezes, os candidatos mais experientes não dão espaço para aqueles candidatos que têm menos experiência. E isso é uma das coisas que a gente tenta mudar. Eu disse para vocês que vocês são os primeiros, né, a participar do podcast justamente por isso, porque eu acho que a gente tem que favorecer todo mundo. A gente tem que trabalhar de igual para igual. O nosso partido é social-democrático. O que seria de mim se pegasse só aquelas pessoas que já foram eleitas e entrevistasse aqui? Eu tenho que mostrar questões diferentes. Por exemplo, vocês são militares, estão aqui brigando, né? Eu digo brigando, tem união, força e justiça, mas vocês estão brigando por um ideal novo dentro da instituição de vocês. Então, essa questão de renovação. Renovação, tipo assim, não dá para continuar do mesmo jeitinho. Não dá para continuar sem vocês terem direito à database. Vocês se expõem todos os dias. Vocês deixam a família de vocês em casa. E ali vocês não sabem se vocês vão voltar. Vocês realmente não sabem. Quem é que sabe o dia a dia do que acontece? O que a gente vê na televisão, tenho certeza que não é metade do que acontece. Falando dessa questão de justiça também, nós, como policiais militares, nós somos garantidores de justiça. Nós somos os defensores dessa legislação e os aplicadores dessa lei no nosso dia a dia. Nós temos o dever de proteger as pessoas, de garantir a segurança das pessoas e de garantir a lei. Então, assim, tudo nessa questão dessa união está relacionado realmente a isso. Além de defender os interesses coletivos, que é da população, também lutar pela defesa dos nossos direitos, porque nós temos direitos que muitas das vezes eles são suprimidos, são tolhidos por ocasião da questão militar. Então, o militar ele não é menos importante e nem mais importante que qualquer outra pessoa. Ele está inserido numa situação diferenciada pela sua condição, mas ele é um garantidor e ele quer ter seus direitos. Então, nosso objetivo nessa união é exatamente de garantir esse direito tanto à população quanto aos militares. E, assim, falando do nosso partido, o nosso presidente, né, do PSD estadual, o senador Omar Aziz, ele foi o criador do Ronda no Bairro. E aí eu gostaria de ouvir de vocês o feedback da criação do Ronda no Bairro. Vocês têm algo para falar? Eu fui um dos, assim, que fundamos na nossa CICOM, que foi a 21ª, esse programa. Esse programa, quando chegou à época, foi em 2013, se não me falha a memória, 2013, 2012, mas lá na nossa CICOM mesmo, que era a 21ª, chegou em 2013. Eu acho que foi uma das últimas que foram implantadas, que foi na Zona Oeste. Primeiro foi na Zona Norte, aí depois Zona Leste. E a última foi a Zona Oeste, a região ali. Então, eu fui assim, iniciei o programa lá também, a gente iniciou o programa Ronda no Bairro na época. Então, o programa Ronda no Bairro, ele foi um programa que deu certo. Ele deu certo, porém não continuou. Porque eu não entendo também como que os executores, os próximos que vão entrando, o chefe do executivo vão mudando, porque ele não quer, eu acho que ele não quer vincular aquela imagem a outra pessoa. Então, eles acabam destruindo, acabam extinguindo aquilo que está dando certo. Então, o programa Ronda no Bairro deu certo. Ele deu certo, tão certo é que reduziu muito o índice de criminalidade. À época, o estado do Amazonas passou a ser um dos estados com o menor índice de criminalidade registrado.
e futuramente levou para os municípios do interior, os municípios polo, que a gente chama, né? Que é os municípios que têm uma população mais elevada, né? Que já tem uma grande quantitativo de pessoas que chegam a um número que precisa de ter um policiamento diferenciado. Então, esse programa ele deu muito certo. Porém, como eu falei, ele não foi mantido. Por quê? Os próximos executores que entraram, os chefes dos executivos que entraram, não quiseram vincular aquela imagem de um programa que deu certo, que, querendo ou não, ia vincular a imagem daquele político que foi o implementor, que foi o criador daquele projeto. Então, eu entendo assim que um programa que está dando certo, eu acho que a gente não deve extinguir, né? É como a gente fala, time que está ganhando se mexe. Mas pode melhorar. Isso, o time que está ganhando se mexe, mas a gente entende que é justamente não vincular a imagem daquele político a esse projeto. Então, eles acabam extinguindo para não vincular. Porque imagina a sociedade, todo tempo, o programa deu certo, o que eles fizeram? Foram acabando. Não está dando certo. Foram extinguindo parcialmente, foi acabando. Passou com o tempo que hoje não existe mais, ninguém nem fala mais hoje desse programa. Mas é um programa que foi excelente, recorde de redução do índice de criminalidade. Então, eu posso falar porque eu acompanhei a época. Eu estava no... Um assunto que é muito importante, principalmente para vocês que estão concorrendo a uma candidatura coletiva na cidade de Manaus, que a gente tem visto aí quando a gente liga, né, o noticiário, tem inúmeras notícias de crimes, e é roubo, e é furto. Então, eu gostaria de ouvir a respeito do policiamento comunitário. Quais são as propostas de vocês referente ao policiamento comunitário? Porque a gente sabe que tem uma Secretaria Municipal de Segurança. Recentemente, o prefeito de Manaus inaugurou o Parque Gigantes da Floresta e eu vi uma publicação dele que já começou a ser pinchado. Inclusive, ele foi e colocou como se fosse uma recompensa. Calma aí. Recompensa. Inclusive, ele ofereceu o valor de R$1.000 para a população para que indicasse quem foi o autor da pichação. Então, a gente vê que existe, né, uma necessidade, um parque que foi recém-inaugurado, eu acho que deve ter menos de uma semana ou duas. E quais são as propostas de vocês relacionadas ao policiamento, a questão da segurança comunitária? Bom, eu posso me dizer que nós somos dinossauros na formação do policiamento comunitário. Em 2001, foi formada a primeira SICOM, a segunda companhia comunitária na Cidade de Deus. Nós participamos da inauguração desse projeto aqui em Manaus. A partir daí, fomos para o Monte das Oliveiras, onde também foi a segunda SICOM. As duas primeiras SICOM, aqui no estado do Amazonas, nós fazemos parte. O que eu quero deixar claro? Naquele momento, eu era apenas um garageiro, manutenção das viaturas, das motos, e eu era um dos conselheiros representando a classe de praça, onde nós tínhamos uma mesa como essa, e onde tínhamos vários líderes comunitários mostrando cada problema de cada bairro, do Novo Israel, do Terra Nova, aquela área da segunda SICOM, lá no Monte das Oliveiras, a gente todo sábado era pontinho, vamos assinar nosso ponto, vamos debater o que está acontecendo na cidade. Aquilo ali, para mim, eu via com bons olhos. Que pena que hoje nós não vemos mais isso. E nós temos nossas propostas aí para a gente tentar, de alguma forma, ajudar a segurança do município de Manaus. Tá, Ramanso? Como o sargento falou, né? Hoje nós temos nós temos uma relação de propostas baseada dentro da segurança municipal. Hoje nós temos várias propostas. E uma delas, eu vou falar duas. Uma delas se chama o Cidade Segura. E o outro se chama o Patrulha Total. Então, eu vou falar dessas duas que é uma das nossas propostas que vai encabeçar aí a nossa chapa. Eu creio que vai favorecer muito o cidadão, justamente na área da segurança pública, municipal. Então, o Cidade Segura. O que seria o Cidade Segura? Que a gente teve essa ideia junto com os demais colegas aqui, nós encabeçamos esse projeto aí do Cidade Segura. O Cidade Segura iria funcionar como? É uma proposta, né, como eu estou falando, a gente está falando, uma proposta da nossa chapa, que é justamente de implementar as guardas municipais nas regiões de mais vulnerabilidade dos cidadãos, como shoppings, regiões do centro, terminais de integração, onde há um maior índice de furtos, assalto nessas zonas, nesses locais. Então, esse programa ele visa justamente integrar
vamos dizer assim, essa ronda ostensiva, justamente nessas áreas que eu citei, que vai inibir ou até diminuir esses índices de criminalidade que vem ocasionando ali, vem tirando o sossego do cidadão que está ali todos os dias, né, que tenta pegar um transporte coletivo para ir ao trabalho. Então, a gente vê que o índice de criminalidade na cidade de Manaus, mais precisamente, aumentou, né? Recentemente saiu uma pesquisa, né, que aumentou. Então, nossas propostas relacionadas dentro desse quesito do Cidade Segura. E também nós temos o Patrulha Total. O Patrulha Total também é outra proposta que nós temos, que é justamente de ter a ronda ostensiva da Guarda Municipal, justamente nas regiões que a gente chama, que nós batizamos, né, que a minha área eu sou pós-graduado em Segurança Pública, né, que é as áreas de conflitos. As áreas de conflito, nós costumamos chamar essas áreas. Muitos chamam área vermelha, mas não existe área vermelha. Existe áreas de conflitos. Então, nossa proposta é justamente colocar um policiamento da Guarda Municipal mais ostensivo nessas zonas, nessas áreas onde há certos quadros de insegurança que, às vezes, só a polícia não dá conta. Enquanto nós estamos atendendo uma ocorrência aqui, já tem 10 acontecendo. Então, o policiamento hoje, ele não é que ele é omisso. O policiamento hoje não é omisso. É porque ele é desproporcional à quantidade de ocorrência. Nós não tem como prever quando vai ocorrer a ocorrência, quando vai ocorrer um assalto. O cidadão, ele pensa que aconteceu um assalto aqui, cadê a polícia? Se a gente soubesse, a gente estava lá. Mas é imprevisível, ninguém sabe quando vai acontecer o momento. E justamente esse programa é justamente de ostensivo para prevenir naquele perímetro ali, justamente esses índices, e a gente conseguir diminuir dentro da cidade de Manaus esses índices de criminalidade. É um projeto muito bom. E eu tenho certeza que se nós encabeçarmos e levarmos adiante, nós vamos construir uma cidade mais segura, mais tranquila e dar esse conforto e justamente essa segurança ao nosso cidadão. Complementar. Isso. Exatamente. O pessoal já deve estar curioso para saber das demais propostas. Eu li ali nos bastidores, tem muitas, possivelmente terão outros episódios ainda, tá? Eles só mostraram 2. Eu vi mais ou menos umas 10 propostas. Complementando. Então... 16. Oi? São 16. 16. A gente Nós vai... Só falamos da área da segurança. Nós temos para a saúde e para a educação. Nós ainda temos Vocês uma estão vendo, né? complementação. União, Força e Justiça voltada para todas as áreas. Lembrando, assim, que o que eu acho interessante é que vocês não se limitam à questão somente de defesa da classe de vocês. Além de querer melhorar dentro da classe, vocês estão preocupados com a população. E isso é importante, porque eu acho que tem muita gente que esquece. Às vezes a pessoa, eu sou da área da segurança, então eu vou visar defender os interesses somente daquela área. E pelo que eu percebi nas propostas de vocês têm interesse em fazer mudanças em todas as áreas. Isso é bem interessante, vocês estão de parabéns, viu? Francisca, nessa questão, nós somos questionados muitas vezes pelos policiais militares o que a candidatura de vereador pode contribuir nessa questão para os policiais militares. Então, nós somos moradores dessa cidade. Então, nós estamos preocupados com a família do policial militar, né? Com a segurança do filho, da esposa e do próprio policial militar, né? Sendo, como foi explicado, um reforço do policiamento, né? O município contribuindo de forma significativa nesse reforço do policiamento. Além disso, tem uma outra proposta, que é a ronda escolar, que é a patrulha escolar. Nessa patrulha escolar, o objetivo é exatamente garantir a segurança de alunos e professores, né? Eu sou formado nessa área de educação, já lecionei, já estive dentro da sala de aula, estive naquela condição, e ali dentro do ambiente escolar, eu já percebi a insegurança de professores, de alunos, né? Como hoje nós temos, essa insegurança dentro do ambiente escolar, ela é muito grande, e a necessidade desse reforço do policiamento, através de uma implementação de um projeto como esse, ele será muito eficiente, com certeza. Isso vai garantir, né, principalmente porque o município ele tem, de acordo com a legislação de educação, a LDB, ele tem como fundamento a educação básica, a educação fundamental. E
a segurança também é uma garantia que o município deve oferecer. Então, além de oferecer uma educação de qualidade, nós também temos que oferecer uma segurança para os alunos e professores, para dessa forma garantir uma educação de forma eficiente. Sem esse reforço, sem essa complementação, nós não vamos garantir, porque hoje o efetivo da Polícia Militar, nós sabemos que é muito reduzido. Hoje, por base aqui nós podemos dizer que hoje nós temos, de um efetivo que é previsto 14 mil policiais militares, nós temos em torno de 6 mil policiais militares, abaixo da média. Então, mais do que necessário, uma proposta como essa, sendo vista aqui e respondendo aos policiais militares, à população, que o nosso compromisso é com a segurança, com a educação e garantir não só aos policiais militares, mas a toda a população de Manaus, realmente uma proposta de serviço eficiente e um mandato eficiente voltado para a vida das pessoas, daqueles que moram aqui na cidade de Manaus, e é esse reforço que nós queremos garantir com essa candidatura da chapa União Força e Justiça. E a pergunta que não quer calar: por que o Partido Social Democrático? Essa é uma pergunta muito difícil, né? Assim, ela não é difícil, mas ela é boa de ser respondida. Então, a gente, como a gente falou, né, tivemos várias propostas, inclusive essas propostas já estão todas redigidas, né? Então, a gente procurou diversos partidos. Então, assim, houve um diálogo com alguns, porém ficou só em palavras. Palavras não tem segurança, não tem uma segurança jurídica, não tem nada. Então, quando nós chegamos aqui no PSD, essas portas, parece que elas escancararam para a gente. Foi um tratamento totalmente diferente. Houve um acolhimento que a gente até ficou surpreso pelo acolhimento que houve aqui, porque nós tínhamos proposta, queríamos colocar isso em prática, mas quando nós apresentamos a proposta, eu vou lhe dizer uma coisa que acontece muito, doutora, justamente na nossa classe e justamente nos meios políticos. Quando nós temos propostas, as pessoas que verem aquelas propostas, ela não vê você como uma pessoa que vai contribuir, mas como uma ameaça. Entendeu? Ela vê você como uma ameaça. O cara tem proposta. Ele vai dar problema aqui. Então a gente percebeu isso. E hoje a gente viu aqui no partido que não tem isso. Aqui o partido nos abraçou. Entendeu? Deu essa oportunidade para a gente mostrarmos as nossas qualidades, mostrarmos o nosso compromisso e houve esse diálogo que deu certo. Então os outros partidos não. Não, vão aqui, vocês podem vir aí que está tudo certo. Mas qual a segurança jurídica, doutor? Que nós vamos ter só de palavras. Então, aqui foi totalmente diferente. Pegaram nossos dados, nossas informações, então a gente viu que aqui a gente tinha o acolhimento que nós precisávamos. Se nós não tivéssemos esse acolhimento, como seria para a gente demonstrar o que nós temos de oferecer para a sociedade? Hoje nós temos inúmeras propostas, inúmeros projetos. Nós queremos colocar isso em prática. E para isso, para podermos colocar em prática, nós temos que ter, principalmente, uma abertura, principalmente uma oportunidade. Como nós vamos demonstrar isso para a sociedade? Como nós vamos mostrar para a sociedade essas propostas? Como nós vamos mostrar para o cidadão que nós queremos trabalhar em prol de uma sociedade coletiva, não só individual, não só por uma classe específica, mas em todas? Se nós formos colocar aqui, doutor, nós temos propostas para a área da segurança, nós temos proposta para a área da saúde e nós temos proposta para a área da educação. Nós não pensamos só em uma classe, nós pensamos em todas as classes. Então, se eu falar uma das nossas propostas, que é excelente, que a gente encabeçou... A gente vai guardar essa próxima proposta para o próximo episódio. Eu ainda tenho mais uma pergunta, né? Nenhuma pergunta. Eu acho que eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para aquele garoto ou para aquela garota que, tipo assim, nunca pensaram em entrar no meio político, ou para aquele jovem. Uma questão de incentivo. Algo para incentivar as pessoas a participarem. Porque assim como vocês não foram ouvidos, imagina, vocês são militares, todos têm uma formação, todos têm aí anos de carreira. Então, assim, foram anos sem ser ouvidos, foram anos sem ter oportunidade. Qual é a mensagem que vocês passam para as pessoas que têm projeto e que simplesmente estão com eles engavetados em casa? Então, eu sou um menino de interior, posso dizer assim, né? Interior do Amazonas. Minha mãe é professora, vem de uma família humilde. Então, hoje, sou segundo sargento da Polícia Militar.
né? A gente vislumbra coisas maravilhosas para a vida da gente. A gente busca até porque nossos pais, eles nos incentivam a isso. E o fato de a gente ser de uma família humilde não quer dizer que a gente não pode conseguir chegar a ser um vereador da cidade de Manaus, um policial militar, um advogado, um juiz, né? E hoje, né, esse menino que veio lá do interior está aqui, né, sentado em união com os colegas, propondo uma candidatura realmente com o objetivo de propor ideias, projetos para transformar a cidade de Manaus, contribuir de forma significativa para isso. E qualquer um, principalmente o nosso objetivo aqui, somos militares, né? Dentro desse ambiente militar, o adolescente, ele já se prepara, o homem se prepara para ingressar nas Forças Armadas aos 18 anos de idade. Então já começa aí. E nesse ambiente militar não é fácil, porque há uma repressão realmente, né? Há um cuidado por conta da legislação e outras particularidades que são impostas aos militares. Porém, nós estamos querendo mudar também essa realidade, porque os militares, eles têm o direito de participar, de contribuir, porque eles conhecem realmente a periferia da cidade. Eles estão inseridos no dia a dia dele, atendendo ocorrências nessas comunidades carentes. E eles conhecem a realidade. Eu posso falar muita coisa sobre isso, né? Em outro momento, realmente, a gente pode compartilhar. Faremos um podcast só para tratar dessas questões. Nessa questão de conhecer a realidade da população, e principalmente de jovens, porque quando a polícia chega, os jovens admiram a polícia militar, admiram o policial militar. Eu tenho um irmão de 2 anos que ele quer ser policial. E o que nós podemos dizer? Estude, né? Obedeça seu pai, obedeça sua mãe, seja um bom menino, né? Tenha ideias, tenha os projetos, Acredite. participe, pratique. Estamos vendo que, por mais que haja aquela repressão, existem partidos comprometidos em dar oportunidade, seja qual for a classe, para essa participação na política. Então, estamos de portas abertas, viu? Se filiem ao PSD. Então, pratique esportes. Eu venho do bairro da Betanha, do Crespo. Hoje, já fui trabalhar naquela comunidade e a quadra onde eu jogava futebol não pode mais ser jogada futebol por conta do tráfico de drogas. E ali nós disputávamos torneios de futebol, campeonato de futebol. Então, nós queremos transformar de fato, e isso não é impedimento para que nenhum jovem deixe de praticar esporte, deixe de estudar e deixe de participar efetivamente e que seja um apoiador realmente do nosso projeto. Porque o nosso objetivo é transformar realmente a política e transformar as condições dessas pessoas para eles terem acesso à educação, esporte, saúde, lazer, né? Então, essa é a proposta da Chapa União Força e Justiça. Então, eu só tenho a agradecer a contribuição de vocês, a participação no podcast. As portas do PSD e do Papo de Rede estão abertas. Com certeza irei chamar vocês mais vezes, até porque eu vejo que vocês têm muito a contribuir e, principalmente, muitas propostas para apresentar. E nós agradecemos, né, essa oportunidade, né, como falei anteriormente, do partido, né, ter abrido essas portas para a gente, que não foi fácil. Não foi fácil. Nós batemos em inúmeros locais e sempre era aquela desculpa, né, como eu falei anteriormente. Não, a gente vai botar vocês aqui, mas não tem nada oficializado. Entendeu? Palavras voam. Então o partido aqui realmente nos abraçou e a gente é muito grato a isso. Então nós temos a contribuir também justamente com o partido, fazer esse partido também crescer ainda mais. E a gente almeja, né, justamente colocar essas ideias, a gente discutir essas ideias, porque nós temos propostas, nós temos projeto. Eu também não falei muito de mim, né, mas eu quero deixar aqui logo registrado, né, que eu sou bacharel em Direito, né, passei na UAB e sou pós-graduado em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Ritos e Processos Legislativos. Também sou pós-graduado em Segurança Pública. E agora estou terminando a próxima pós aí em relação de conflitos e arbitragem. Então, eu estou terminando essa pós. Então, é um currículo aí grande, aí, vasto, né? Que a gente pode futuramente desmembrar e desbravar esse conhecimento aí
Ou seja, já vou cobrar vocês para os próximos spoilers aí. Vamos oferecer curso para os filiados, viu? Vamos, estamos Bom, juntos. eu também quero deixar meu agradecimento e deixar a seguinte mensagem. Se você é uma boa pessoa, tem uma moral formada, venha para a política também, que nem a gente está fazendo aqui, tá bom? A política precisa de pessoas boas. A política é que nem disse Pio XII, tá? Ele disse assim, a política é uma excelente ferramenta de evangelizar para o bem da sociedade, do todo coletivo. Essa é uma das minhas principais mensagens desde quando eu me entendi, aos 13, 14 anos que eu gostei e comecei a gostar da política. Sejam todos bem-vindos para a política aí, juventude. Então, Então, eu vou saudar aqui e agradecer primeiro a Deus, né? Porque, como disse, grande parte da minha vida na polícia foi na Força Tática. Sim. E tem uma oração que é muito Verdade. importante, que trata inclusive de tudo isso. Que diz, Supremo Deus, Tu que é nosso refúgio e fortaleza. Ao iniciarmos nossas missões, dai-nos a Tua proteção e que a nossa presença irradie na sociedade paz e segurança. E a canção do Cefap diz, a nossa consciência é o nosso mais alto valor. Com isso, eu agradeço a todos, agradeço a Francisca pela oportunidade e queremos garantir, sim, uma propositura efetiva na política. Estamos aqui, jovens, querendo lutar por uma transformação na política e ainda estamos com um projeto já no forno de um instituto para garantir a esses jovens a oportunidade realmente Gente, de só tem empregabilidade. spoiler aqui. olha o projeto. Spoiler olha, de projeto. A gente nem entrou nesse detalhe. Ei, não, vocês vão voltar aqui. O projeto esse do é só o Instituto. primeiro. O projeto do Já Instituto tá no forno. já tá no forno. Nós temos a proposta de criação do Instituto. Nós vamos falar, isso aí é a carta da manga. Vamos guardar um pouquinho, né, para o próximo episódio. Fiquem atentos que eles vão voltar aqui. Com Então, certeza. nós agradecemos, né? Muito Em obrigado. primeiro lugar a Deus, né? E ao partido, né? Por ter dado essa oportunidade, né? E estamos aqui para contribuir. Agradecemos a todo cidadão que está ouvindo nesse momento aí, ou vai ouvir posteriormente, mas agradecemos desde já. E muito obrigado a todos e muito obrigado aí, doutora, por dar esse espaço aqui, nos favorecer esse espaço aqui, que para nós é muito gratificante estarmos aqui para podermos debater esses assuntos e colocar em prática, né? Futuramente, se Deus permitir, a gente chegar lá, vamos pôr em prática e vamos disseminar ele na sociedade para o bem geral de todos. Muito obrigado a todos. União, força e justiça.